Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você pode ir no seu aplicativo de podcast predileto e buscar por Talk, o número 2 e Biz que você nos encontra. Estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast da atualidade. E fica também o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, Talk to Biz no YouTube, além de repositório de todo... Além de servir como repositório para todos os episódios do nosso programa, a gente também produz vídeo, então tem material exclusivo que está disponível nesse canal. Fica o convite, Talk to Biz no YouTube. E hoje eu quero convidar os senhores para uma conversa mais reflexiva, que vai começar falando sobre propósito de marca, mas essa temática vai nos conduzir por temas referentes a gestão de capital humano, modelo de orientação estratégica das empresas, ou seja, é um tema que acaba pegando alguns dos principais elementos dentro da gestão empresarial e da administração de marketing. E aí eu trago essa reflexão porque eu estava revisitando o livro Propósito, do Joey Raymond, que é um livro que foi lançado em 2013, então é um livro que já tem aí uma certa idade, já vai fazer praticamente 10 anos, mas eu fui revisitar esse livro para preparar o conteúdo de uma palestra, e o Joey Raymond, quando fala de propósito, ele dedica um capítulo inteiro para falar sobre modelos de gestão e modelos de orientação estratégica. Não é uma análise muito aprofundada, mas é uma reflexão interessante que ele faz correlacionando eficiência operacional e o que ele chama de eficiência emocional. E aí, revendo esses modelos, eu acho que isso traz insights interessantes. Por isso eu estou trazendo isso para cá, para que vocês também possam refletir nas suas respectivas empresas, onde os senhores trabalham, nas suas respectivas organizações, o quanto esses elementos podem influenciar de fato na abordagem estratégica, no modelo interno gerencial, na própria cultura interna, na cultura corporativa dessa empresa. E é óbvio que no final das contas isso vai determinar também o quanto essa empresa está tendo de performance a nível de marketing e o quanto ela está construindo de fato uma marca valiosa e relevante. Vamos começar do começo olhando para propósito de marca. Na época em que o Joey Raymond escreveu esse livro, Propósito, isso era um tema muito em evidência porque havia muita discussão a respeito de uma pegada mais socialmente responsável do marketing. Inclusive há uma confusão a esse respeito que pode ser tema de um outro episódio do Talk to Biz, porque quando se fala em propósito da marca, quase sempre as pessoas associam diretamente a marketing de causas sociais, ou seja, o quanto a empresa se engaja em alguma causa socialmente relevante. E não necessariamente é isso, tá? O propósito tem a ver com o conjunto de benefícios e aquele que de fato é o valor agregado entregue pela empresa. Porque em muitas situações as pessoas tendem a confundir, inclusive, propósito com a missão, né? Missão é um texto objetivo dentro do planejamento empresarial que diz a todos os funcionários qual é o nosso core business, para onde a gente está remando e o que a nossa empresa entrega. O propósito tende a ser um outro lado dessa mesma moeda, quando a gente estabelece o conjunto de valores em que eu estou ajudando, o conjunto de benefícios, o que essa empresa de fato está gerando para a sociedade. Por isso até eu costumo trazer essa diferenciação por meio de uma pergunta. Para a missão de uma empresa, eu pergunto: o que a nossa empresa faz, o que a nossa empresa entrega? Para o propósito de uma empresa, normalmente a pergunta se inverte. O que a sociedade ou o consumidor, o público, perde se a nossa empresa deixar de existir? Que tipo de valor ela gera? Que tipo de benefícios ela traz ou facilidades ela gera para o público que utiliza dessa solução? Mas a gente, num próximo episódio, até explora melhor essa ideia. Mas o conceito de propósito, portanto, é um conceito fundamental
para dar, inclusive, direcionamento e, vamos dizer assim, maior capilaridade simbólica para uma marca, porque aí a marca deixa de estar associada apenas a elementos objetivos e técnicos ligados à sua entrega, mas também a outros elementos que orbitam ali ao redor dessa proposta de valor. E aí, obviamente, para falar desse processo de construção de marca que é mais interno do que externo, o Joey Raymond no livro em algum momento fala de cultura organizacional. E aí ele estabelece esse modelo de análise onde ele cria uma correlação das empresas com maior eficiência operacional e daquilo que ele chama de eficiência emocional, dividindo essas empresas em 4 áreas. Então ele pega aquele gráfico clássico, eixo X e eixo Y, e ele divide ali em 4 áreas. Então eu tenho 4 categorias de empresa, onde ele dá uma nomenclatura, é claro, uma nomenclatura criativa, vamos colocar assim, porque você tem ali o eixo X falando de excelência operacional e o eixo Y falando da excelência emocional. Na parte de maior excelência operacional, ou seja, mais à direita do eixo X, porém com pouca excelência emocional, isso significa que ele está à direita do gráfico, porém, no quadrante inferior, no quadrante de baixo, você tem o que o Joey Raymond chama de empresas fortalezas. São empresas altamente focadas na excelência operacional, são empresas muito competitivas, tudo é colocado à base de gráficos, de números, de metas, e é assim que a empresa funciona o tempo todo. Então ela tem excelência operacional, mas não tem excelência emocional. Ao lado dela, ou seja, à esquerda do gráfico, mas também no quadrante inferior, você tem a empresa que eu trago para o título desse episódio, que são as empresas chamadas de Plantation, a empresa que não tem excelência emocional, então ela tem baixíssimo envolvimento dos funcionários, não tem uma cultura corporativa positiva ou mesmo uma cultura interna sólida, e ela também não tem excelência operacional. Ao contrário da Fortaleza, que é uma máquina de fazer dinheiro, a empresa Plantation quase sempre ela está no outro extremo. Então é uma empresa cheia de deficiências, é uma empresa que possivelmente tem problemas para se manter, que está ali focada única e exclusivamente na sobrevivência. Essa nomenclatura que o Joey Raymond traz é até interessante, porque Plantation é um tipo de sistema agrícola, né? Normalmente baseado em monocultura, e aí historicamente é um sistema agrícola considerado mais simples, que esteve muito associado a modelos de trabalho escravo. E então você tem as fazendas clássicas no formato que a gente conhece, inclusive aqui no Brasil, elas são exemplos desse modelo Plantation. Quando o Joey Raymond traz esse nome para uma das categorias, um dos tipos de empresa, justamente aqui não tem excelência operacional, nem tem excelência emocional, não é por acaso, porque esse sistema Plantation já foi muito criticado também por ele, de certa maneira, desgastar bastante a terra e não ser tão eficiente, pelo menos historicamente, né? Olhando para o modelo clássico. Aí eu não sou especialista na área para dizer como é que isso é hoje. É óbvio que a gente já deve ter evoluído muito nesse quesito, então não é meu ponto entrar nessa questão. Agora, historicamente, Plantation é associado a essas características, e aí você num sistema de trabalho precário, em muitos momentos, com o uso de trabalho escravo, você obviamente também não tem excelência emocional. Por isso o Joey Raymond traz esse nome para esse tipo de empresa, porque na verdade é o pior quadrante para você estar, é numa empresa do tipo Plantation, uma empresa que tem problemas operacionais graves, tem sistemas deficitários, tem uma cultura interna que é muito ruim, caótica, ou mesmo negativa, no sentido de ser uma cultura, por assim dizer, tóxica, que vai prejudicar o andamento dos trabalhos e prejudicar a saúde mental e às vezes até física dos funcionários. E obviamente isso vai gerar também todo um problema de engajamento, um problema emocional das equipes em relação àquilo que é feito. Nos quadrantes superiores, aí a gente tem empresas que o Joey Raymond categoriza aqui como castelo nas nuvens e o mais alto grau, aquilo que deve ser buscado, que ele chama de Camelot. Castelo nas Nuvens é uma empresa que está no quadrante superior, porém à esquerda. Então ela tem alta excelência emocional, mas tem baixa excelência operacional. Então vocês já entenderam que
nessa situação, é uma empresa que certamente tem uma cultura interna forte, é inspiradora, gera engajamento tanto no público interno quanto potencialmente também no público externo, mas ela ainda possui uma operação problemática, uma operação deficitária de certa maneira. E isso vai prejudicar os seus resultados, assim como vai prejudicar também o seu processo de construção de marca. No mais alto grau, nessa escala criada pelo Joey Raymond, você tem a empresa Camelot. Ela está no quadrante superior, mais à direita. Significa que ela tem alta excelência emocional, mas também alta excelência operacional. Portanto, é uma organização que consegue inspirar, engajar tanto o público interno quanto externo e possui um modelo operacional, possui processos, sistemas e uma abordagem estratégica que geram para ela resultados extremamente satisfatórios. Portanto, é o suprassumo, é o mais alto grau de uma empresa, e justamente são essas empresas, segundo o Joey Raymond, que conseguem construir as marcas mais fortes, conseguem construir as marcas mais relevantes e conseguem ter efetividade e autenticidade em relação ao propósito. Na visão dele, uma empresa não vai conseguir constituir um propósito que não passe de algo cínico ou de discurso falacioso se ela não tem uma cultura interna sólida, não consegue motivar seu próprio público interno, engajar e inspirar esse público, da mesma forma se ela não tem sistemas e um conjunto de processos e uma operação que garanta o mais alto grau de entrega, o mais alto grau de diálogo e satisfação do consumidor. Ela obviamente não vai conseguir construir essa marca tão forte, tão consistente, tão autêntica e tão sólida. E agora que a gente já conhece as 4 categorias de empresa, e vocês vejam que eu não estava exagerando quando falei no começo, que esse é um tema que envolve cultura corporativa, branding, gestão de processos, gestão de uma maneira geral, gestão de capital humano, porque na verdade nos extremos você tem a empresa Plantation de um lado e do outro lado, no outro extremo, você tem a empresa Camelot. E aí o grande ponto é: aqui no Brasil nós temos questões até culturais, que eu acho que eu já trouxe isso em outros episódios do Talk to Biz, que colocam boa parte das empresas fundadas e gerenciadas dentro da nossa própria cultura, quer dizer, não estou me referindo a multinacionais ou empresas globais que têm escritórios aqui, mas para as empresas nascidas e operadas, tendo como parâmetro a nossa história e nossos aspectos culturais, a gente tem muitas características que colocam essas empresas como empresas plantation, empresas onde você tem problemas operacionais graves. E aí isso é uma questão de processos ou de falha de planejamento, então somos culturalmente um pouco avessos a planejamento e a processos muito rígidos e muito bem definidos. Portanto, em geral, temos sim problemas operacionais. Quando você vai trabalhar em uma empresa ou quando vai dar consultoria em uma empresa, o que mais se encontram são problemas ligados a processos e problemas operacionais, muitas vezes por coisas bobas, mas simplesmente porque os processos não são respeitados e a excelência operacional não é colocada como uma meta ou como um mérito. Portanto, as coisas ficam muito soltas, as coisas ficam muito vagas, abstratas, e aí às vezes fica até difícil para o gestor medir como as coisas estão funcionando ou identificar aquilo que está dando certo daquilo que está potencialmente atrapalhando os resultados. Além disso, você tende a ter uma cultura, talvez uma herança do tempo das fazendas mesmo, uma cultura meio coronelista, onde há certo grau de imposição, pouco espaço para o diálogo, na maior parte das vezes, não em todas. Uma hierarquia também um tanto quanto rígida e uma noção, por vezes, muito clara de que não há nenhuma perspectiva de construção ali coletiva. Portanto, tem alguém que está comprando o seu tempo e esse alguém vai pagar exclusivamente pelo seu tempo e não vai haver nenhuma grande compensação por isso. Portanto, acaba virando um jogo de gato e rato ali. A empresa tenta cobrar mais dos funcionários, os funcionários vão criar mecânicas para se defender ou para deturpar essas determinações ou para escapar dessas determinações. Portanto, você tem sempre a empresa tentando estabelecer mais mecânicas de controle, enquanto os funcionários, a equipe, o capital humano de maneira geral, tende a criar suas próprias fórmulas
para resistir a essas mecânicas de controle. Isso nos leva a um ponto que é uma discussão também interessante sobre modelo de gestão e modelo de gestão de pessoas, porque quando eu estou numa economia mais rural, uma economia focada em atividades mais primárias, ou mesmo numa economia industrial simples, onde prevalecem trabalhos braçais, atividades mecânicas, esse modelo mais rígido, mais autoritário, que não dá tanto espaço para o diálogo, para o feedback e para a construção de uma cultura mais coletiva, afinal de contas fica muito claro o tempo todo que só um dos lados vai ganhar e o outro lado só tem mais a perder. É mais fácil você controlar a performance nesse tipo de trabalho, justamente porque se tratam de atividades braçais, atividades mecânicas. Então, de certa maneira, em algum momento, aquele camarada, para se manter no emprego, ele não tem mais como fingir, ele não tem mais como camuflar o seu não trabalho ou qualquer atitude que ele tenha em nome da resistência às mecânicas de controle que a empresa está impondo. Quando eu venho mais para a economia do conhecimento, e aí eu estou falando de trabalhos que envolvem capacidade analítica, capacidade de raciocínio, construção de soluções, análise dos problemas para encontrar as melhores saídas, eu estou falando de inovação. Nesse caso, quando eu tenho esse modelo de empresa, onde o funcionário, a equipe em geral, contribui apenas com o pensamento e as ideias e com justamente esse trabalho mais intelectual, você ter uma empresa que tem deficiências operacionais e que essas deficiências operacionais parecem intermináveis, ou seja, o eixo X, o eixo de eficiência operacional, tende a ser ruim aqui no Brasil, em geral. E também no eixo Y, da excelência emocional, não há muita construção coletiva, não há muito diálogo e o tempo todo imposição de regras e um clima de desconfiança de todos os lados. É óbvio que esse trabalho intelectual ele tem muito mais facilidade para ser boicotado, para ser desvirtuado. As pessoas não vão trazer as melhores ideias, não vão dar os melhores insights, elas não vão se esforçar para isso. E nesse ponto, aí para empresas que trabalham mais já para o lado dessa economia do conhecimento, a administração, os gestores, os controladores não têm como avaliar de forma objetiva a efetividade ou a performance nesse tipo de trabalho. Reparem que numa linha de montagem isso seria muito fácil de analisar. Quem está supostamente enrolando e quem está trabalhando a sério. Quando eu falo de trabalho intelectual, aí fica muito mais complexo de você fazer esse tipo de análise. E é por isso que o meu convite a vocês hoje é que possamos refletir sobre esse modelo, porque tradicionalmente temos uma cultura empresarial no Brasil que é muito próxima dessa origem agrária, dessa origem das grandes fazendas, de uma cultura um tanto quanto coronelista, que muitas vezes cria-se até um vínculo de suposta gratidão que os empresários, os gestores exigem de seus funcionários, das suas equipes, como se um estivesse fazendo favor para o outro, e a coisa não é vista de uma forma muito profissional, como deveria ser. Olha, eu trabalho, você me paga. Não, eu trabalho, mas você me faz favor, você me deve, você me paga, mas eu já fiz muito mais por você, dos dois lados, tá? Não só do lado patronal, mas do lado do funcionário também. Fica essa relação de, olha, eu fiz tudo isso por você e agora você tá me abandonando quando o funcionário vai embora, e por outro lado eu fiz tudo isso por você, mas agora você está me demitindo quando a iniciativa é tomada pelo empregador, pelo lado da empresa. Isso acaba sendo extremamente prejudicial, porque por um lado eu tenho essa excelência emocional que é deficitária, por outro lado, culturalmente nós não somos muito afeitos à excelência operacional. Portanto, essa busca por excelência na entrega, excelência no diálogo, excelência na operação, ela não é muito comum na cultura corporativa por aqui, salvo raras exceções. Você tem realmente empresas que são exemplos e até cases mundiais nisso. Você tem empresas que se profissionalizaram e estão caminhando mais nesse sentido, mas no geral, se a gente pegar o grosso da atividade empresarial brasileira, os processos são mal desenhados. Quando foram desenhados, não há muito planejamento. Como eu já disse, somos um tanto quanto avessos a essa cultura do planejamento. As regras muitas vezes não estão claramente definidas ou existe muita margem, um espaço cinzento ali,
uma zona cinzenta onde cabe uma série de interpretações, portanto a empresa tenta impor de um lado, por outro lado ela também flexibiliza como se fizesse uma meia-culpa ali, olha, eu não tô te pagando, então eu abro exceções aqui para que você tenha algum tipo de vantagem, e ficam muitas coisas soltas, muita coisa negociada de boca, no aperto de mão, você tem as associações políticas, entre aspas, ali dentro da empresa também, quando eu sou amigo do fulano, o ciclano é amigo do beltrano, por isso ele tem vantagens. Todos esses elementos fazem com que a nossa cultura empresarial, no geral, ela tenha menor desempenho, porque por um lado eu não consigo estabelecer eficiência operacional se eu estou tratando isso como se fosse um clube de vantagens entre amigos, e aí a minha patota é beneficiada, obviamente não vai entregar excelência operacional. Por outro lado, aquele grupo que não é beneficiado ou não está tão próximo a mim, desse eu vou cobrar. Esse grupo vai se associar a outro grupo e também vai encontrar mecânicas ali para escapar dessas fórmulas de controle. Por outro lado, como o esquema muitas vezes está visivelmente ancorado nessa visão extremamente tradicional e extremamente conservadora, por assim dizer, a respeito de modelos de gestão e modelos de gestão de capital humano, é muito improvável que você tenha pessoas engajadas ali, funcionários engajados, porque por mais ânimo e por mais entusiasmo que eles tenham, em algum momento fica muito claro que se eu não fizer parte daquele grupinho ali, eu não vou sair disso, não importa quanto eu faça. Portanto, há uma dificuldade muito grande ali de você gerar verdadeiro engajamento, e aí a questão da excelência emocional que o Joey Raymond tanto coloca no seu livro acaba extremamente prejudicada. Veja que esse é um tema, não sei se eu estou viajando muito no episódio de hoje, mas esse é um tema que gera vários desdobramentos. Por isso eu estou até falando rápido de cada um desses pontos, porque isso vai impactar no processo de construção de marca, tende a impactar na capacidade de entrega da empresa, principalmente se eu estou falando de empresas que trabalham mais para o campo do intelectual, do conhecimento, da análise, da capacidade analítica, no desenho de soluções. Se eu estou numa empresa ainda num formato mais linha de montagem, produzir, com tarefas mecânicas, repetitivas, talvez esse modelo ainda tenha uma sobrevida. Agora, quando eu venho para empresas mais modernas, que vão trabalhar com soluções mais complexas e que vão demandar dos seus funcionários uma adesão maior a essas ideias, então eu tenho um problema muito grave. Porque se a empresa não tem excelência operacional, as entregas vão estar sempre deficitárias. E se ela não tem excelência emocional, é óbvio que também essa equipe jamais vai estar engajada verdadeiramente para tentar, inclusive, resolver as deficiências operacionais. Então, um problema acaba retroalimentando o outro. Para a gente fechar, e se vocês quiserem, a gente pode voltar nesse tema em outras ocasiões, acho que o principal ponto para a gente refletir é: só a excelência operacional não é suficiente nesse processo de gerar competitividade a nível de marketing. E se eu estou falando de branding, não dá para ficar só na excelência operacional, e em cenários onde a excelência operacional já não é o ponto forte, eu não ter também excelência emocional, não conseguir gerar esse envolvimento, esse engajamento e essa inspiração nas pessoas, aí essa empresa vai ter grandes dificuldades de funcionamento, grandes problemas gerenciais, e como resultado disso, a performance dela tende a ser também deficitária. E aí não tem construção de marca, aí não tem vantagem competitiva a nível de marketing, não tem proposta única de valor, não tem meta sendo atingida, tudo acaba funcionando muito abaixo, muito aquém do que deveria. Será que estamos buscando da forma correta excelência operacional e excelência emocional? Será que eu ter um propósito claro vai ajudar pelo menos a que eu tenha maior excelência emocional, e com isso a tendência é que a excelência operacional também vá se equacionando com o tempo? E é óbvio que na empresa Plantation também nunca vai sair nada de inovação, o que é um dos principais fatores geradores de vantagem competitiva hoje. Vantagem competitiva sustentável é a inovação, e isso não vai ter. Se eu não tenho nem excelência operacional, nem excelência emocional, é impossível que eu consiga gerar inovação.
o quanto os modelos gerenciais, o estilo da direção e a maneira como esses fluxos e esses processos são desenhados internamente podem influenciar tudo isso. Olha, são muitas questões, são muitos pontos. Como eu disse, é um tema que pode gerar inúmeros desdobramentos, mas eu quis lançar essa reflexão inicial. Espero que não tenha sido uma viagem abstrata demais, mas eu acho que são temas super importantes e que muitas vezes não são colocados em evidência, mas é importante aqui, já que a gente tem esse espaço semanal para reflexão sobre estratégia, gestão, marketing e inovação, eu trazer esse ponto. Vamos fugir da empresa Plantation e tentar transformá-la o máximo possível na empresa Camelot. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_Talk to Biz no Instagram. Sempre muito bacana quando vocês mandam o feedback de vocês, quando vocês mandam sugestões de temas, é sempre muito legal e muito positiva essa troca. E o nosso programa, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você gosta de ouvir suas músicas, seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music e em tantas outras plataformas de podcast, você também nos encontra, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz. Claro que você pode ir direto na fonte, anchor.fm/talktobiz, para assinar o nosso feed, mas você encontra isso também nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com e talktobiz.com.br. Deixo sempre o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. E por fim, aquele último recado: se você acompanha o nosso trabalho, gosta desse conteúdo, ele agrega valor à sua vida profissional, aos seus estudos, à sua carreira, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje vamos ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.